João, você estudou matemática, filho de um dos artistas mais importantes do país, abandona a matemática e vai recuperar a memória desses maiores artistas brasileiros. Cria uma fundação. Como é que foi essa história? Olha, essa história faz 40 anos, né? Agora. Isso começa, a gente tem que voltar lá para o Brasil de 1978, 79, né? Vamos recordar o que estava acontecendo naquele momento, né? Era o ano das diretas já, da anistia ampla, geral e restrita, e começou a brotar por todo o país assim, uma ânsia de buscar a nossa identidade, a nossa história, depois de tantos anos assim, da gente perder um pouco o rumo, né? Perder o rumo. Então voltaram muitos que estavam exilados nesse momento, começaram a surgir nas mais diversas áreas movimentos de resgate, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma capa da revista Isto É, daquele momento, que era um rosto de uma pessoa, mas sem boca, sem nariz, sem olhos, e a manchete enorme era assim: cadê a nossa cara? Me lembro também de um artigo do Celso Furtado, no Estado de São Paulo, um editorial, com o título assim: que somos? Né? Então havia essa coisa, você vê, o Silvio Tendler fez aqueles filmes, usando JK, Django, né? A Tezuka Yamazaki fez Gaijin, no teatro você tinha também manifestações assim de resgate, né? Arthur Moreira Lima tocando Pixinguinha no Municipal, o pessoal que estava todo de sócio da Light, né, tocando guitarra elétrica e tudo, voltou para o bandolim, para o cavaquinho, começaram a surgir conjuntos assim de gente jovem. Eu estava assim, eu tinha voltado para o Brasil, na verdade, 10 anos antes, né? Eu fiquei 13 anos no departamento de matemática. Eu voltei, passei 10 anos fora, foram 6 anos na França e 4 nos Estados Unidos. E quando eu estava nos Estados Unidos, já tendo terminado praticamente tudo, eu estava trabalhando lá no Lincoln Laboratory, que era um laboratório que ficou famoso durante a guerra, pelas pesquisas em radar, em ondas eletromagnéticas e tudo. Eu estava me sentindo completamente deslocado, né? E com muita saudade do Brasil. E aí chega um convite da PUC, do Rio, para voltar e ajudar a criar o departamento de matemática, que não existia até então. E aí eu falei, poxa, isso é o que eu queria, é o meu sonho, né? Era voltar para o Brasil. Então, eu volto ao Brasil, entro no departamento de matemática, eu tinha 28 anos, no ano seguinte eu sou chefe do departamento de matemática, fico chefe do departamento de matemática durante 2 anos, e aí fico 13 anos, né, numa vida totalmente voltada, uma vida universitária, pesquisa, aula, administração universitária, mas eu fui sentindo assim um estranhamento, assim, que aquele não era o Brasil que eu tinha conhecido, não era o Brasil do meu tempo quando eu fui para fora, né? A ditadura militar tinha deixado marcas assim muito profundas, né? Como era o Brasil antes de você ir para fora? Não, era o Brasil do Patativa do Assaré, era o Brasil do Luar do Sertão, era o Brasil do Chorando para Pixinguinha, era o Brasil da Seresta, né? Era um Brasil totalmente diferente daquele Brasil no qual eu tinha entrado, né? Um Brasil de convivência, de não ter medo, né? Nesses tempos, por exemplo, que eu passei no departamento de matemática, você tinha na sua turma, né? Você tinha alunos legítimos e você tinha sujeitos que você sabia que não era aluno, que estava ali, mas não era aluno, né? Então a gente tinha medo do que falava, né? Tinha que tomar muito cuidado com o que falava, a gente, enfim, uma coisa muito obscura, assim, né? Então tinha essa coisa que brota assim no final dos anos 70,
acho que era uma necessidade assim, já insuperável, vamos dizer assim, de respirar outros ares, né? De poder respirar outros ares. Então, o que eu pensando assim comigo, né? Quer dizer, você tem um artista como Portinari, cuja obra, e não só a obra, mas também a sua militância, né? O que ele escreveu, a poesia que ele escreveu, os discursos, os textos, né? É como se fosse uma grande carta que ele escreve ao Brasil. E essa carta nunca tinha chegado ao seu destino, porque mais de 95% da obra dele estava em coleções particulares, salas de bancos, coleções particulares, né? Eu tive uma experiência assim que me chocou muito, foi passando por Nova York. Eu fui ao MoMA, ao Museu de Arte Moderna de Nova York, e eu constatei que eles tinham mais informações sobre Portinari que todas as instituições brasileiras que eu tinha visitado. Aquilo foi um choque, né? E aí foi se criando em mim uma determinação de fazer um trabalho de resgate, né? E de tentar entregar esta carta a todos os brasileiros, onde quer que eles estivessem, né? E eu me lembro que teve um momento que foi muito determinante. Foi quando eu estava na Holanda e visitei o Museu Van Gogh. E naquele momento você tinha aqueles 4 andares, né, de Van Gogh, e aquela multidão, criança, velho, pobre, rico, ali tudo acotovelado ali naquilo. Eu tive assim a sensação nítida, né, do que eles estavam buscando ali, né? Ficou muito claro para mim que não era uma coisa intelectual, erudita, assim, de ficar comparando estilos e história da arte, não era nada disso. Eles estavam ali para ganhar uma injeção na veia, uma injeção de identidade, de saber quem eles eram, o que os diferenciava de outras nações, de outros povos, né? Ali você via na obra do Van Gogh como é que se nascia, como é que se casava, como é que se namorava, como é que se morria, como é que se trabalhava, o que era ser holandês. Então isso dava a eles uma força, né? Essa sensação de pertinência dava a eles uma força. E aí me ocorreu que nós tínhamos no Brasil um pintor que havia feito até mais do que Van Gogh esse grande retrato de uma nação, um grande retrato crítico, né, de todos os aspectos dessa nação. Inclusive o Jael Pedrosa, uma vez, ele disse, olha, nenhum pintor pintou mais um país do que Portinari pintou o seu. E aquilo, eu levei um choque com aquilo. Eu falei, mas você está falando daqui, do Brasil, da América do Sul? Ele disse, não, João, eu estou falando da pintura universal de todos os tempos. Você olhe para a história da arte e me aponte um pintor que tenha pintado o seu país tanto quanto Portinari pintou o dele, né? E de fato aí você cai a ficha, né? Quando você olha a temática de Portinari, né? Quer dizer, os temas sociais, históricos, religiosos, o trabalho no campo e na cidade, a infância, a festa popular, os tipos populares, a fauna, a flora, a paisagem, os mitos, né? Você tem um grande retrato até a fome do Brasil. Principalmente isso aí, Portinari tomou inteiramente a si o partido dos desfavorecidos, né? Então a parte que denuncia as injustiças, que denuncia a fome, que denuncia a miséria, é de uma contundência extraordinária. Você talvez não encontre muito paralelo, também na pintura universal, uma denúncia com tamanha força, né? Então esse é um outro aspecto. Aliás, aqui vale fazer uma observação. A pintura de Portinari não nos propõe linhas, formas, cores, né? Ela vai muito além, ela é uma pintura profundamente comprometida com valores sociais, valores humanos, né? Valores de não violência, de fraternidade, de espírito comunitário, de respeito à vida, né? Então, essa mensagem estava se perdendo, né? Os livros publicados sobre a obra e a vida dele estavam esgotados, não havia catálogo nenhum, não se sabia o paradeiro da maioria das obras.
nunca havia sido feita uma exposição retrospectiva, né? Foi nesse estado em que eu encontrei o legado de Portinari, né? E aí eu tomei a determinação de fazer alguma coisa por isso, né? Eu tinha essa posição privilegiada de ser filho, então talvez eu tivesse mais condições de empreender um trabalho desse do que uma outra pessoa. E aí comecei o projeto Portinari e foi uma coisa assim absolutamente extraordinária, né? O que aconteceu a seguir, né? Como é que foi? Me diga assim. Bom, a primeira coisa. Só um minuto. A primeira coisa